Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos pregar o Evangelho genuíno do Senhor Jesus enquanto podemos. Aqui está uma séria advertência para quem prega outro Evangelho. Olha bem o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. A palavra anátema significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Ou seja, vai para os quintos dos infernos quem pregar outro Evangelho, quem modificar o Evangelho, quem acrescentar alguma coisa ao Evangelho. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja amaldiçoado. E essas verdades que estão no Evangelho são as seguintes. E diz aqui, o apóstolo Paulo revela a atitude inspirada pelo Espírito Santo de julgamento e indignação para com aqueles que procuram perverter o Evangelho original de Cristo e mudar a verdade do testemunho apostólico. Igual atitude evidenciava-se em Cristo Jesus, também em Pedro, também em João e em Judas, e se achará no coração de todo seguidor de Cristo que ama o seu Evangelho, conforme é revelado na palavra de Deus, e crê que o Evangelho é a imprescindível boa nova da salvação para o mundo perdido no pecado. Malditos são todos que pregam um Evangelho contrário à mensagem que Paulo pregava, de acordo com a revelação que Cristo lhe dera. Quem acrescenta ou tira algo do Evangelho original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, fica sujeito à maldição divina, e está escrito em Apocalipse 22, 18 e 19. Vamos ler. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, e é o Senhor Jesus que está testificando, que está declarando, e ele diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus, é o que está aqui no livro de Apocalipse. Continuemos. Deus ordena aos crentes a defenderem a fé, a corrigirem os errados com amor e a se separarem dos mestres, pastores e outros que na igreja negam as verdades bíblicas fundamentais ensinadas por Jesus e os apóstolos. Essas verdades incluem a deidade de Cristo e seu nascimento virginal, ou seja, a divindade do Senhor Jesus, como está na Bíblia em várias partes, principalmente em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. B. A plena inspiração e autoridade da palavra de Deus e tudo quanto ela ensina.
Outra verdade bíblica. C. A historicidade da queda de Adão. D. A corrupção inerente à natureza humana. E. A condição perdida da raça humana sem Cristo. Aquele que está sem Cristo está perdido. A Bíblia diz, Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Efésios 2, versículo 8 diz, como que nós devemos ser salvos? Somos salvos pela graça, porque Deus é misericordioso, mas mediante a fé no Senhor Jesus. A salvação pela graça, como disse, mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador, efetuada pela expiação através de sua morte e do seu sangue. A ressurreição corporal de Cristo. Ele inclui aqui como verdade absoluta, porque tem muitos, principalmente as seitas, não acreditam na ressurreição corporal do Senhor Jesus. Alguns dizem, não, foi um fantasma, ele não ressuscitou porque já estava 3 dias, o seu corpo estava em estado de putrefação, conversa para boi dormir. Aí dizem também que Lázaro, não foi possível ressuscitar Lázaro, porque já estava 4 dias, já cheirava mal o seu corpo. Pois bem, outra realidade, outra verdade que não pode ser negada, a realidade histórica dos milagres, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Há seitas que dizem, não houve milagres, porque a ciência não pode explicar. E a ciência não pode explicar milagre, senão não seria milagre. Agora vocês vão dar ao Senhor. O ensino bíblico a respeito do inferno. Há seitas que dizem, não existe inferno. E também a realidade da existência de Satanás e dos demônios como seres de ordem espiritual. Algumas seitas negam, não sei se todas, mas negam a existência desses espíritos malignos. E é uma realidade bíblica. Outra verdade, a volta literal de Jesus Cristo à terra, como está em João 14, versículo 3, em que Jesus disse que voltará para buscar a sua igreja, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nós vimos no penúltimo versículo da Bíblia, em Apocalipse, Jesus dizendo, certamente cedo vem. Jesus vai voltar, primeiramente, para levar o seu povo, levar a sua igreja. Outra verdade, essas verdades incluem trechos bíblicos semelhantes que advertem contra os falsos mestres. Muitos outros trechos da Bíblia advertem a respeito dos falsos mestres, como Romanos 16, versículo 17, 2 Pedro 2, versículo 17 a 22, 2 João 9, versículo 11, e assim por conseguinte. Por isso, meus amados, aqui fica essa advertência. A advertência minha não, a advertência da palavra de Deus, a advertência do próprio Senhor Jesus, ele dizendo que seja amaldiçoado aqueles que pregam um evangelho pervertido, modificado. Então esses estão fora da graça, e isto é corroborado lá em Apocalipse. Jesus já na glória, ressurreto, já na glória, ele diz, ninguém pode acrescentar, nem tirar, nem colocar. Muitos acham que esse evangelho já está ultrapassado, que a galera já não se conforma em ouvi-lo, porque já sendo repetido há 2000 anos, e continuará sendo repetido, é o mesmo evangelho. Não se pode modificar para ficar mais atraente. Não, este evangelho que salva. Temos que crer nesta palavra e fique com essas verdades bíblicas e essa advertência em nome do Senhor Jesus.